Quanto pode valer o Bitcoin? Essa é a pergunta que todo mundo quer fazer desde o primeiro vídeo da série. E olha, eu podia te dar um número agora, um número grande, impressionante, que te deixasse animado. Mas eu prefiro fazer algo diferente. Eu vou te mostrar os dados, a lógica, e no final você mesmo vai chegar à resposta. Porque depois que você entende o raciocínio, nenhum número que ninguém te der vai te impressionar ou te assustar. E no final eu vou dar minha opinião de quem analisa esse mercado há mais de 10 anos. Para responder isso, eu te faço uma outra pergunta. Por que o ouro vale o que ele vale? Não é porque alguém decretou. O ouro vale o que vale porque ele é escasso. Não dá para fabricar ouro do nada. Se você quiser ouro, você vai ter que procurar alguém que tenha ouro e que queira trocar com você por algo que você tenha, que seja fruto do seu trabalho. Se o valor fosse dado por decreto, imagina só um cenário hipotético em que decretássemos que as conchas do mar tivessem valor. As pessoas iriam preferir ir à praia procurar as conchas do que trabalhar de segunda a sexta. Mas aí as conchas iriam passar a valer cada vez menos, porque iam ter mais conchas em circulação. O preço de qualquer coisa é o encontro entre a oferta e a demanda. Se mais pessoas querem trocar o seu dinheiro por ouro, o preço do ouro aumenta, simples assim. E o Bitcoin? Oferta fixa de 21 milhões de unidades. Ninguém pode criar nem mais um satoshi depois disso. Se a oferta é fixa, o único fator variável é a demanda. E no caso do Bitcoin, a demanda depende de uma coisa: quantas pessoas entendem o que é Bitcoin e decidem ter. Como dizem por aí, cada um vai comprar pelo preço que merece. Antes da gente prosseguir, eu preciso esclarecer um conceito que você já deve ter escutado por aí e pode ter te deixado confuso. Chama market cap, ou valor de mercado. Eu vou explicar isso usando uma analogia bem simples que qualquer pessoa pode entender. Imagine um condomínio hipotético com 10 casas. As casas são idênticas e possuem o mesmo valor. A última casa nesse condomínio foi vendida no mês passado por R$1 milhão. Então a gente deduz que o condomínio inteiro valha R$10 milhões, porque são 10 casas, cada uma valendo R$1 milhão. Agora, se amanhã uma casa nesse condomínio for vendida a R$900 mil, o valor de mercado do condomínio cai para 9 milhões. Se depois de amanhã tem uma casa que for vendida a 1 milhão e 200, o valor de mercado do condomínio passa a ser 12 milhões. Ou seja, o valor de mercado é o valor da última transação multiplicado pelo número total de unidades. O Bitcoin ele segue a mesma lógica. Hoje existem 20 milhões de Bitcoins em circulação. O total serão 21 milhões lá para depois de 2100. Se hoje o Bitcoin está sendo cotado na casa dos 70 mil dólares, então 20 milhões de unidades vezes 70 mil dólares dá um valor de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares de valor de mercado. Este é o valor de mercado do Bitcoin. Viu como é simples? Agora que você já sabe o que é valor de mercado, olha o que acontece quando você coloca o Bitcoin ao lado de outros mercados, de outros ativos. Nessa ilustração, o tamanho da bolinha equivale ao valor de mercado daquele ativo. O Bitcoin ele vale 1,4 trilhões. Se você pega todas as commodities, elas valem 20 trilhões. O ouro hoje, se você somar o valor dele de mercado, está em 35 trilhões. As ações da Bolsa Americana totalizam cerca de 69 trilhões. As ações globais de todas as bolsas do mundo, 128 trilhões. Já os bonds globais, 140 trilhões. Os imóveis globais, 393 trilhões de dólares. O Bitcoin é o ativo que mais cresceu na última década. E ainda assim, comparando com esses outros mercados, ele é muito pequeno. Vamos fazer um exercício aqui de futurologia. Imagine que parte do dinheiro que está alocado nesses mercados migre para o Bitcoin. Se o Bitcoin capturar apenas 10% do valor que está alocado em ouro, o valor de mercado do Bitcoin saltaria para próximo de 5 trilhões de dólares. Se dividirmos 5 trilhões pelo atual supply de 20 milhões de moedas, o preço do Bitcoin seria de 250 mil dólares. E aí você pode imaginar se ele capturar 5% de ações, 1% dos bonds, enfim, o potencial ainda é enorme. Agora vamos ver o histórico de preços do Bitcoin ao longo dos anos. Em 2010 ele valia menos de $1. Aqui, em 2011, ele chegou a valer perto de 32 dólares. Aqui em 2013 ele chegou a valer perto de 1.200 dólares. Em 2017 ele bateu 20 mil, em 2021 69 mil e agora em 2025 chegamos a 126.500. Olhando esse gráfico parece óbvio, né? Mas na época não foi. Depois de cada um desses picos veio uma queda brutal. Vê só, depois dessa alta de 2011, quando a gente atingiu perto de 33 dólares, houve uma queda de cerca de 90%. Depois da alta de 2013, quando atingiu perto de 1.200 dólares, houve outra queda na faixa dos 80%.
Em 2017 também não foi diferente. Depois de atingir os 20 mil dólares, a gente voltou para casa dos 3.500, outra queda de 80%. No último ciclo, que a gente atingiu os 69 mil dólares, a gente caiu até perto de 15 mil, outra queda de 75%. Então presta bem atenção, foram 4 quedas entre 75% e 90%. 4 vezes que parecia que tudo tinha acabado e 4 vezes que não acabou. A verdade é, quem comprou o Bitcoin e segurou ele por mais de 4 anos, em qualquer momento da história, nunca saiu no prejuízo. Não importa se a gente está falando do pico de 2011, de 2013, 2017 ou até mesmo de 2021. Depois de 4 anos, você não estava mais no prejuízo. Isso não é garantia de nada, mas é um padrão histórico que vale a pena conhecer. A lição não é o Bitcoin sempre sobe. A lição é o Bitcoin recompensa quem pensa em anos, não em semanas. Feita a análise fria dos números, e agora que você aprendeu a calcular, eu vou dar a minha opinião pessoal, baseada em anos de acompanhamento, mas não deixa de ser uma opinião. Eu acredito que o Bitcoin ainda está no começo da sua adoção. E os números estão começando a confirmar isso. Vamos dar uma olhadinha aqui em outro site que agrega muita informação. Cerca de 4 milhões de bitcoins já estão sob custódia de empresas, grandes fundos de investimento e até mesmo países. Isso representa 20% do Bitcoin em circulação. Essas são entidades que até bem pouco tempo atrás chamavam o Bitcoin de piada, de fraude, de tulipa digital. E hoje estão comprando e encarteirando o Bitcoin. Não são mais fanáticos da internet que estão comprando o Bitcoin. São as mesmas instituições que até bem pouco tempo atrás diziam que o Bitcoin não prestava. Os problemas que o Bitcoin resolve, inflação, exclusão financeira, fronteiras sem intermediários, impressão desenfreada de dinheiro, eles não estão diminuindo, eles estão aumentando. Dito tudo isso, eu preciso ser bem claro quanto aos riscos. Bitcoin é volátil, muito. Ele pode cair 50% em semanas, como aconteceu agora. Se você não consegue dormir quando o mercado cai, o Bitcoin não é para você. Pelo menos não ainda. A máxima do mercado tradicional também vale aqui. Não invista aquilo que você vai precisar no curto prazo, porque no curto prazo o preço pode estar em baixa e você pode ter que se desfazer tendo grandes prejuízos. Tem um outro ditado que fala: só invista aquilo que você pode perder. Mas com Bitcoin eu pensaria diferente. Só invista aquilo que você não pode perder. Pois o Bitcoin tem se mostrado uma reserva de valor extraordinária para esse momento atual em que vivemos. A estratégia que tem se mostrado de maior sucesso é o DCA. Não é apostar tudo, é você separar uma parte do seu patrimônio e ir comprando aos poucos e pensar em anos. Isso não é conselho financeiro. Eu sou engenheiro, não assessor, mas isso é o que eu faço. Chegamos ao final da nossa série, o básico do Bitcoin. Nela você aprendeu o que é Bitcoin, por que alguém usaria, como se usa, onde fica e quanto pode valer. São 5 perguntas respondidas em 5 vídeos. E eu espero que agora você consiga responder cada uma delas sem depender de ninguém para te explicar. Mas se lembra do que eu disse no primeiro vídeo? Se você acompanhar essa série do começo ao fim, você nunca mais vai olhar para o dinheiro da mesma forma. O dinheiro que você usa hoje perde valor por design. Tem dono, tem fronteira, tem intermediários. Bitcoin não tem nenhum desses problemas. Se isso faz sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se tiver dúvida, deixa nos comentários. Esse canal existe para isso. Mas eu sei que conhecimento nem sempre vira ação. Tem gente que assiste os 5 vídeos, entende tudo e na hora de comprar o primeiro Satoshi trava. Não sabe em qual corretora confiar, não sabe como guardar com segurança, não sabe se está fazendo certo. Para isso eu criei o método Bitcoin Sem Medo. É um tutorial completo com vídeos passo a passo que mostra exatamente como comprar Bitcoin pela primeira vez e como armazenar em segurança. Do zero, sem precisar entender nada de tecnologia. Sem enrolação, sem jargão, só o que você precisa fazer na ordem certa. O link está na descrição e se você chegou até aqui, você está pronto. Te aguardo na próxima série.